Pessoal, vamos lá? Bom dia. Hoje a gente vai corrigir algumas atividades lá do capítulo 7, Física 1, em que a gente vai discutir os gráficos do movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Primeiro que eu vou discutir com vocês é o número 5, certo? Lá na página, gente, página 309, beleza? Olha lá, vou colocar aqui para vocês e a gente vai discutindo. A gente tem um gráfico velocidade em metros por segundo em função do tempo em segundos, tá? O nosso gráfico nós temos alguns momentos, ó. Ele tem uma aceleração, depois ele tem um momento com velocidade constante, tem uma frenagem, depois novamente uma aceleração, porém em sentido oposto, e depois mantém uma velocidade constante, tá? No caso, a primeira parte aqui, ele atinge uma velocidade máxima de 10, fica constante, vem a ser 0, depois vai a menos 10, lembrando que daqui para cá, gente, ele acelera, porém em sentido oposto, né? E depois fica com a velocidade constante. O exercício quer saber o seguinte, cuidado com a interpretação dele. De acordo com o gráfico, o instante de tempo no qual a partícula retorna à sua posição inicial no tempo zero. Então, gente, ela vai sair de uma posição inicial, vai deslocar no sentido positivo, que é até aqui, olha, até o tempo de 5 segundos, ela vai estar deslocando no sentido positivo, né? Quando chegar aqui, ela vai voltar. Por que eu sei que ela vai voltar? Porque de 5 segundos para baixo a velocidade é negativa, então ela vai voltar. Então, essa é a ideia. Se ela saiu daqui no tempo zero, tempo de 5 segundos ela andou só para frente, depois ela vai voltar. Quanto tempo para ela voltar exatamente o ponto que ela saiu? Então, a gente tem que saber o quanto que ela andou positivamente, ou seja, para a direita, né? Para eu saber o quanto que ela vai ter que andar para a esquerda. Tá? Como vocês têm um gráfico, velocidade em função do tempo, a gente pode usar a dica. Toda vez que a gente tem um gráfico velocidade versus tempo, a área do gráfico me dá o deslocamento. Então, nos 5 segundos, que é quando ela está indo para a direita, por que eu tenho certeza, gente, que ela está indo para a direita? Porque nos 5 segundos, ela só tem velocidade positiva, então ela vai sempre para a direita. De 5 segundos para frente, ela só tem velocidades negativas, então ela vai estar voltando, tá? Então, eu vou vir aqui e vou calcular. Quanto que ela andou para a direita nesses 5 segundos? É a área do gráfico, tá? Então, a nossa área ali é um trapézio, base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Então, ó, a base maior tá aqui, 5. A base menor é aqui, ó. Então, ela vai de 2 até 4. Então, base menor é 2. A altura tá aqui, 10. Isso tudo dividido por 2. Então, vou ter 7 vezes 5, 35. Então, gente, ela andou aqui para a direita 35 metros. Então, para ela voltar no mesmo ponto que ela saiu, ela tem que voltar 35 metros. Aí que é a jogada. Agora, vamos ter que ter uma área equivalente a 35, que vai ser exatamente o ponto que ela vai ter voltado. Então, vou pegar esse triângulozinho aqui. Esse triângulozinho vai de 5 a 6. Então, tá vendo que de 5 a 6 segundos, ela já vai estar voltando. Então, vou calcular essa área aqui. Quanto que vai dar? Base é 1, altura menos 10 dividido por 2, que vai dar menos 5. Por que menos 5? Porque ela tá voltando. Então, ela já voltou aqui 5 metros. Então, para ela voltar na mesma posição, ela precisa andar mais quanto? 30, né? 35 para lá, tem que voltar a 35. Ela já voltou 5. Então, aqui, gente, tem que dar uma área de 30 metros para ela voltar os 35, né? Aí que tá a jogada. Aqui a gente, ó, essa área vai ser um retângulo. Aqui a gente já tem que é 10. Então, essa base aqui tem que valer 3, para dar 3 vezes 10, 30, né? Menos 30 para ela ter voltado os menos 35. Então, de 6 até 9, eu vou ter exatamente os 3 que eu preciso para fechar uma área de 30. Então,
Qual é o tempo que ela vai ter voltado exatamente na posição que ela saiu? O tempo de 9 segundos, porque ela vai ter voltado 35 metros que ela andou para a direita, tá? Então, essa aí é a dicasinha de usar área. Aí você vai saber direitinho. Tudo que tá acima, ela foi para a direita. Tudo que tá abaixo, ela foi para a esquerda. Então, tem que ter mesmo valor em cima e embaixo para ela ter voltado no mesmo ponto. Beleza? Olha lá, gente, o próximo é o 7. Bem tranquilo, tá? A gente tem aí um rapazinho que está descendo um morro, né? E aqui ele tem uma posição Y e ele vai descer. Lembrando que a posição X é horizontal, né? Então, ele tá descendo, tá? Então, com o passar do tempo, ele tá deslocando na direção X e tá deslocando na direção Y. X, ele tá descendo, ok? É a altura aqui. E o Y é a descida e o X é o que ele tá indo pra frente, né? Naquela rampa ali, naquele morro. Aí o exercício fala, dentre os gráficos ali, qual queria representar para a gente a posição e a velocidade? O que está acontecendo com a posição? Nesse ponto aqui, o x é 0 e a posição vai aumentando. Então, a posição x inicial é 0 e ela vai aumentando. Então, olha, qual que eu tenho x aumentando e saindo do 0? O 1 e o 4. Só que o 4 não é, porque o 4 fala que ela vai voltar, tá? Isso não vai acontecer. Ela vai sempre indo, ele não vai vir para cá. Então, vai sempre aumentando, sempre positivo para o x. Então, seria o 1 com certeza. Vai sair do 0 e a posição x vai aumentando em função do tempo, né? A velocidade, gente, o que ela vai fazer? Ela também vai aumentar até um valor que vai parar, concorda? Então, ó, vai aumentar, vai diminuir, né? Então, o que está acontecendo com a velocidade? Na descida aqui, ela vai diminuindo, com o atrito vai diminuindo, vai chegar o momento que ele vai parar lá embaixo, né? Então, a velocidade dele é alta, vai diminuindo até o momento que ele vai parar. Então, com certeza, o gráfico da velocidade é o 2. Então, a velocidade diminui, porque ele vai descer e vai parar lá embaixo, né? E a posição de x aumentando, né? Até chegar num valor fixo, que é onde ele vai parar. Beleza? Então, esse é mais uma interpretação, né? O próximo, gente, é o número 10. Deixa eu chegar nele aqui. Ó, número 10, a gente tem um gráfico representando dois corpos aí. Então, eu tenho um gráfico velocidade em função do tempo também, tá? A gente tem, olha, o carro 1, esse aqui é o gráfico dele. Ele sai com uma velocidade de 20 e depois de 4 segundos a velocidade dele é 0, tá? Então, esse aqui é o gráfico do carro 1. O carro, então, ele está freando. O carro 2, esse é o gráfico. Ele tem uma velocidade de 10 e mantém a velocidade de 10 constante. Então, o carro 1 tem um movimento uniforme e o carro 2 está realizando uma frenagem, tá? O exercício pede, de acordo com o gráfico, é correto afirmar: os carros se encontram em um tempo. Então, vou pensar em encontro. Se é encontro, gente, nós precisamos igualar a equação do 1 com a equação do 2. Posição inicial, final do 1 com a posição final do 2. Então, o 2 é fácil, porque o 2 é movimento uniforme. Então, é o sentado sozinho vendo TV, a nossa fórmula básica. Então, ele sai da posição 0, os dois estão saindo da mesma posição, o exercício fala. A velocidade dele é 10 e a gente quer saber o tempo de encontro. Então, isso aqui é o do 2. O do 1 é a nossa fórmula grande porque ele está freando. Então, tem um movimento variado. Então, tem que usar a fórmula grandona. Então, essa vai ser a posição dele, 0 também. A velocidade inicial dele é 20. O tempo de encontro eu quero. Qual que é a aceleração do 1? Aqui fica fácil a gente perceber no gráfico, ó. Vai de 20 para 0 em 4 segundos. Então, aceleração dele, ó, posso jogar. Final é 0, inicial é 20, tempo foi de 4 segundos.
Então, menos 5 metros por segundo ao quadrado. Se quisessem fazer, variou 20 em 4, 20 dividido por 4 dá 5. Só não esqueçam que é negativo, tá? Reta decrescente. Então, ficaria menos 5t ao quadrado sobre 2. Aí, o que eu vou fazer? Tem a equação dos dois, um variado, um uniforme, vamos igualar as duas. Então, ficaria 10t, que é igual a 20t, menos 5t ao quadrado sobre 2. Passa para lá, menos 10t, igual a menos 5t ao quadrado sobre 2. Cortei, olha lá. 20 dividido por 5, 4. Eles vão se encontrar no tempo de 4 segundos, tá? Então, isso aqui não é posição de encontro, isso aqui é o tempo que eles têm a mesma velocidade, que o gráfico é velocidade, tá? Posição de encontro eu tinha que jogar nas fórmulas para calcular. Então, a posição de encontro é 4, a gente já teria a resposta certa, que é a letra B, beleza? Então, não esqueçam disso. Agora, o próximo é o 13. O 13, gente, ele fala o seguinte para vocês, ó. A gente tem que ter um pouquinho mais, prestar um pouquinho mais de atenção aí, ó. A gente tem um gráfico, sempre que é gráfico espaço em função do tempo do movimento variado, ele é mais complexo, né? Porque é equação de segundo grau. Então, a gente tem esse gráfico aí, olha. Ele sai de uma posição 15, chega na posição 20 e depois ele vai para a posição 0 num tempo de 3. Aqui o tempo é 1. Eu sei, pela nossa aula que a gente aprendeu, lá no vértice da parábola a velocidade dele é 0. Então, a gente já tem essa jogada, tá? O exercício está pedindo para gente o seguinte. Então, galera, sempre lá no vértice, velocidade 0, tá bom? Ele quer saber, pode-se afirmar a posição do móvel para um tempo de meio segundo e a função horária do gráfico velocidade em função do tempo. Ó, função horária, V igual a VO mais AT. Quando pede função horária, eu tenho que achar a velocidade e a aceleração, tá? Então, gente, vamos lá. Vou pegar algumas partes do gráfico. Vou pegar essa parte aqui, ó, em que eu sei que aqui a velocidade é 0, né? E aqui esse tempo. Então, vou pegar essa metade aqui da parábola aqui. Então, vou lá. S igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Saindo aqui, qual que é a posição que a gente sai? 20. Qual que é a posição que eu vou chegar no tempo de 3 segundos? 0. Então, presta atenção que eu não vou sair do tempo 0. Eu vou do tempo 1 ao 3, tá? Então, vou chegar na posição 0, vou sair da posição 20, pegando só aqui, tá bom? A velocidade inicial é 0, porque eu vou estar lá em cima. A aceleração eu quero. O tempo para sair do 20 e vir para o 0, ó, do 1 para o 3, 2 segundos, tá? Então, 4 vai dar uma aceleração de menos 10, comprovando o que a gente aprendeu, concavidade para baixo, aceleração negativa. Então, já tem aceleração. Falta eu achar a velocidade inicial. Então, eu vou novamente na equação. Lembra que eu tenho que usar essa, gente, porque o gráfico parábola ali representa essa equação, tá bom? Agora eu vou pegar para o movimento todo. Como eu já tenho aceleração, eu vou pegar para o movimento inteiro. Saindo do 0, do tempo 0, posição 15, até o tempo 3. Então, agora eu vou pegar tudo, não só esse pedacinho. Então, vamos lá. Eu saí de qual posição? 15, né? Eu tô chegando em qual posição? 0. Qual é a minha velocidade inicial lá na posição 15? Não tenho, porque é isso que eu quero saber. Quanto tempo para sair de 15 e chegar em 0? Foram 3 segundos. Qual é a minha aceleração? Menos 10. Tempo 3 segundos dividido por 2. Entendeu a jogada? Agora, como eu quero a velocidade inicial no tempo 0, eu peguei tudo. Aquela hora eu peguei aqui para eu jogar a velocidade 0 no tempo 1, tá? Então, vamos lá. Agora eu vou fazer, ó. Aqui vai dar 9 por 2, 45. Passa para lá. Vai dar positivo, né? 60. Então, 3VO igual a 60. Velocidade inicial, 20.
Então, descobrir qual é a minha velocidade inicial, né? E descobrir a minha aceleração. Joia? Olha aí, gente, tô vendo que não tem 20 ali de velocidade. Eu errei aqui. Olha, desculpem. Vou fazer aqui de novo. SSOVOT AT ao quadrado sobre 2. Olha onde eu errei. Eu inverti aqui, ó. Eu saí do 15 e cheguei no 0. Eu coloquei ao contrário, como se eu estivesse saindo do 0 e chegando no 15, tá vendo? Então, tem que tomar cuidado, senão vocês erram igual eu. Então, olha lá. Onde eu cheguei no tempo de 3 segundos, na posição 0, né? De onde eu saí do tempo 0, eu saí da posição 15, tá vendo? Aqui que tá o meu erro, tá? Então, saí do 15 e fui pro 0. A velocidade eu quero, o tempo é 3, a aceleração é menos 10, 9 sobre 2, né? Então, aqui vai dar 45 com 15, vamos ter 3VO, negativo ali. Aqui, menos 45 com 15 vai dar menos 30, tá vendo, ó? Aí, a velocidade é 10, tá? Agora sim. Então, cuidado aqui, ó. Errando aqui para vocês perceberem. Mentira, tá? Eu que errei mesmo. Então, cuidado. Tempo 0, posição é 15, né? Inicial. E cheguei na posição 0 depois de 3 segundos. Então, eu achei a velocidade. Então, primeira parte resolvida. V igual a VO mais AT. Qual que é a velocidade inicial? É 10. Qual que é a aceleração? É menos 10, tá? Então, a gente tem a letra A ou a letra D. Agora eu quero descobrir qual que é a posição depois de meio segundo. Então, eu vou na equação SOVOT mais AT ao quadrado sobre 2, tá? Como a gente já sabe que a posição inicial é 15, a velocidade inicial é 10, o tempo é meio, a aceleração é menos 10 e o tempo é meio, a gente vai conseguir achar a posição. Entenderam a jogada? Então, a ideia era vir jogar lá na metade para achar a aceleração, depois jogar no gráfico inteiro para achar a velocidade, e aí eu consigo agora calcular o que ele me pede, né? Então, vamos lá, vai dar 15 mais 5, aqui vai dar 0,25, 2,5 dividido por 2, 1,25, isso. Então, eu vou ter 20 menos 1,25, 18,75. Então, a gente teria a resposta certa como sendo a letra A. Tá joia? Então, cuidado aí, gente. Vai pegando direitinho os pontos, senão acontece o que aconteceu comigo ali, ó. A gente erra de bobeira, né? Por causa de sinal. O 16. Próximo que eu marquei aí para vocês foi o 16. Deixa eu pegar aqui. O 16, a gente tem um gráfico, velocidade em função do tempo, né? E o seu gráfico tá assim, ó. Ele vai diminuindo, diminuindo. Então, ele sai de uma velocidade 20, chega aqui, lembra que aqui a velocidade dele é 0, né? Num tempo de 5 segundos. E depois, num tempo de 6 segundos, ele tá numa velocidade de menos 4. Ele pede para você qual é a aceleração. Então, bem tranquilo, né? Só jogar no vovô e na vovó. Qual que é a velocidade final? Menos 4. Qual que é a inicial? 20. Quanto tempo para sair de 20 até menos 4? 6 segundos, né? Então, tá ali tranquilinho para a gente resolver. Vai passar para lá negativo, menos 24. 6A. Então, menos 4. Certo? Negativo, confirmando o que a gente aprendeu. Uma reta decrescente, uma aceleração negativa, tá? Então, esse bem facinho, né? O 19, gente. 19, novamente, já fica mais chato porque é um gráfico espaço em função do tempo, uma equação de segundo grau, né? Então, o nosso gráfico faz isso aqui, uma parábola com concavidade para cima,
a gente tem que ele sai da posição 3, volta para a posição 3 depois de 4 segundos. Ó, num tempo de 2 segundos ele tá no vértice, não esqueçam que aqui a velocidade é 0, né? E a gente sabe que essa posição aqui é -1, tá? O exercício pede a aceleração do móvel, né? Então, gente, vamos pegar parte do gráfico que a gente saiba, tá? Então, vou pegar igual eu fiz o outro. S igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Eu quero aceleração, eu tenho as posições, tenho o tempo, eu não tenho velocidade inicial. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a metade do gráfico, daqui para cá, como se ele estivesse saindo no tempo 2 para o tempo 4. Por que eu vou pegar aqui? Porque eu sei que aqui a velocidade vai ser 0. Então, essa é a jogada, né? Porque se eu pegar aqui, daqui para cá, a velocidade inicial aqui não é 0. Mas daqui para lá, a velocidade aqui é 0, né? Então, essa é a jogada. Então, ó, vou chegar em qual posição? 3. Vou estar em qual posição? Vou sair de qual posição? Pegando só a metade, vou estar saindo de qual posição? Da -1. Então, no tempo 2, eu vou estar saindo da -1 e chegando na 3 no tempo 4, né? A velocidade no tempo 2, ela é 0, por isso que eu vou poder usar, por isso eu peguei ela, tá? A aceleração eu quero, o tempo para sair da posição -1 até a 3, 2 até 4. Então, tempo de 2 segundos. Tá vendo? Aí eu mato a charada. Passa para lá positivo, 4. Aqui vai dar 2. Então, aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, quando você tiver uma situação, você não souber a velocidade inicial, pega no vértice da parábola, que aí você, pegando no vértice e indo embora, a inicial é o vértice, então ela é 0, tá? Só não pode pegar do início para ela, porque o início aqui não é 0 e aqui não é 0. A daqui, aqui exatamente no vértice que é 0, então daqui para lá, tá bom? Aí a gente consegue achar sem zebra, né? E o último é o 24. Olha lá o que a gente vai trabalhar no 24. 24 é uma análise até bem tranquila, né? Mas vamos discutir o gráfico. Velocidade em função do tempo. Você tem um gráfico que está acontecendo isso aqui. Ele está saindo com uma velocidade negativa, vai para uma velocidade 0, depois ele vai para uma velocidade positiva, depois ele fica constante e depois desce para 0 e depois mantém 0, tá? Então, gente, vamos discutir. Esse primeiro momento aqui, eu tenho um movimento retardado, tá freando indo para 0. Aqui eu tenho um movimento acelerado, a velocidade está aumentando, tá? Sentido oposto, mas está aumentando. Aqui eu tenho um movimento uniforme, ficou constante. Aqui ele freia novamente, indo para 0. E aqui a velocidade é nula, então aqui é repouso, ele fica parado, né? A gente quer achar um gráfico espaço em função do tempo que seja coerente com esse daqui. Então, de cara, gente, os movimentos retardados e acelerados vão ter que ser parábolas, né? Então, o primeiro aqui, retardou, tá? Em sentido, tá vendo que eu tô indo em sentido oposto, né? Se tá em sentido oposto, não pode subir, tem que descer, que é negativo. Então, fala lá que sai do 0. Então, ó, tô indo pro vértice, porque quando eu vou pro vértice, eu vou pro 0. Tô freando, tô indo pro vértice. Agora, depois, estou saindo do vértice, estou indo agora para os sentidos positivos. Então, ó, hora indo para o negativo, descendo, que é retardado, hora indo para os sentidos positivos, porque a velocidade é positiva. Depois, a gente precisa ter uma reta, porque é um movimento retilíneo uniforme, então é uma reta, tá? Depois, ele volta a ser retardado, tá? Se é retardado, gente, o que tem de acontecer? Ele tem uma velocidade, ele vai para 0, né? Ele vai parar. Se ele vai para 0, tem que fazer isso aqui, parábola
indo para o vértice. E o último, gente, tem que ser uma reta, porque parou. Então, a posição tem que ficar constante. Então, olha lá. Indo para o vértice, retardando. Lembra que esse é o vértice. Esse é o vértice. Então, indo para o vértice, retardou. Saindo do vértice, acelerou. Linha reta, uniforme. Indo para o vértice de novo, retardando. E mantendo a velocidade 0. Então, você vai lá. O primeiro eu já jogo fora, porque no final, tá vendo? Não ficou reto. Então, ele não estaria parando. O último também não está parando, ainda está voltando. O segundo, na verdade. A letra C, do tempo 2 ao tempo 3, totalmente errado. Falou que a velocidade é 0, ela não é 0, ela é constante. Tá? Ela é 0 do tempo 4 ao tempo 5. Então, o único que dá certinho, gente, é a letra D. Eu poderia matar só pelo final aqui, ó. 4, 5 segundos. A velocidade é 0, então tinha que ser uma reta na horizontal. O único que tá assim é a letra D. Então, poderia matar só por essa aqui, já daria certinho pra gente a interpretação. Tá joia? Então, não esqueçam. Retardou, vai pro vértice. Acelerou, sai do vértice. Uniforme, linha reta. Parou, linha reta na horizontal. Tá joia? E aí a gente finaliza os exercícios de gráficos, tá? E novamente, gente, qualquer dúvida me envie, tá? Que a gente tá terminando o movimento variado para não ficar nenhuma dúvida aí, tá bom? Obrigada e até a próxima.